E se a única forma de capturar um criminoso fosse se apaixonando pela pessoa errada? Na série dessa semana, Amor e Vingança, está cheia de tensão e desejo. Uma investigadora precisa se infiltrar no mundo do perigo e da traição. Mas há um problema. Para concluir sua missão, ela precisa conquistar a confiança e talvez o coração de alguém que pode destruir tudo. O perigo está em cada escolha e uma única falha pode ser fatal. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara-se, porque essa história vai te prender do começo ao fim. Agora, vamos para o episódio de hoje. A noite estava quente em Fortaleza, mas Lorena Cavalcante sentia um frio na espinha. Sentada no banco de um carro discreto, estacionado perto da beira-mar, ela olhava para o celular, lendo a mensagem que acabara de receber. Chegou a hora. Está dentro ou fora? Ela respirou fundo. Sabia que não havia mais volta. Essa missão era tudo ou nada. Se falhasse, não só colocaria a própria vida em risco, mas também estragaria meses de investigação. Lorena era policial, mas a partir daquele momento, deixaria de existir. Seu nome agora era Camila Nogueira, uma mulher de passado duvidoso, recém-chegada ao submundo do crime. A polícia de Fortaleza precisava infiltrar alguém na organização de Ricardo Almeida, um dos chefões mais perigosos da cidade, e ela havia sido a escolhida. Mas havia um detalhe que tornava essa missão ainda mais complicada. Para chegar até Ricardo, ela precisava se aproximar de Gabriela Montenegro, a mulher que comandava parte dos negócios sujos da gangue. E Gabriela, bem, ela não era alguém fácil de enganar. Lorena abriu a bolsa e pegou um espelho pequeno. Seus cabelos castanhos, normalmente presos num coque prático de policial, agora estavam soltos em ondas desarrumadas. Os brincos grandes, a maquiagem carregada e a jaqueta de couro escura a faziam parecer outra pessoa. Ela respirou fundo mais uma vez. Você treinou para isso. Está pronta. Olhou para o relógio. Faltavam poucos minutos para o encontro. Lançou um último olhar para o reflexo no espelho e murmurou: a partir de agora, Camila Nogueira nasceu e Lorena Cavalcante desapareceu. Com isso, abriu a porta do carro e seguiu para a boate onde o submundo do crime de Fortaleza a esperava. A partir daquele momento, a missão tinha começado de verdade. A boate Mirage brilhava na noite quente de Fortaleza, suas luzes neon refletindo na calçada molhada pela maresia. O local não era apenas um ponto de encontro da elite, era também o coração do crime da cidade. Quem entrava ali sabia que não era um lugar comum. Lorena, ou melhor, Camila Nogueira, caminhava com passos firmes, sentindo a vibração da música no peito. O segurança na entrada olhou para ela com desconfiança. Nome? Ele perguntou, cruzando os braços. Ela manteve a postura confiante. Camila, falaram para eu vir aqui. Tenho um contato com Gabriela Montenegro. O homem a analisou por alguns segundos. Então, falou no rádio. Temos uma novata querendo ver a Gabriela. Pode entrar? A resposta veio rápida. Deixe entrar, mas fique de olho. Lorena segurou o impulso de respirar aliviada. Estava dentro. Ao atravessar a porta, foi recebida por um mundo diferente. Som alto, cheiro de uísque misturado com perfume caro e uma energia carregada de segredos. Ela caminhou pelo salão, analisando cada detalhe. Seus olhos finalmente pousaram nela. No camarote elevado, sentada com um drink na mão e cercada por olhares submissos, Gabriela Montenegro, a mulher que Lorena precisava enganar. Mas naquele momento, Gabriela olhou diretamente para ela e sorriu. E Lorena sentiu que tudo ficaria muito mais difícil do que imaginava. Gabriela Montenegro não era o tipo de pessoa que se misturava facilmente. Mesmo cercada por gente influente, havia um ar de autoridade em cada gesto dela. Do alto do camarote, seus olhos analisavam Lorena como se tentassem decifrá-la. Lorena manteve a compostura. Precisava entrar naquele mundo sem levantar suspeitas. Então, caminhou até o bar e pediu um drink, ignorando Gabriela como se não soubesse quem ela era. Primeira vez aqui? A voz rouca soou atrás dela. Lorena se virou lentamente e encontrou Gabriela de perto pela primeira vez. Os olhos castanhos, profundos e cheios de mistério, analisavam cada detalhe seu. E se for? Respondeu Lorena,
erguendo a taça. Gabriela riu de canto. Ela gostava de gente que não se dobrava facilmente. Você tem presença, mas nesse lugar, presença não basta. Você precisa de conexões. Lorena inclinou a cabeça. Talvez seja exatamente por isso que eu esteja aqui. Gabriela sorriu, inclinando-se levemente para mais perto. Isso eu vou descobrir. Lorena sentiu o alerta em sua mente. Estava chamando a atenção dela rápido demais. Mas ao mesmo tempo, será que isso era realmente um problema? Porque naquele momento, Gabriela não parecia querer afastá-la. Gabriela Montenegro não era ingênua. Sabia quando alguém entrava naquele mundo por ambição, por medo ou por algo mais perigoso. E olhando para Camila Nogueira, a recém-chegada que parecia tão segura de si, ela não sabia dizer qual dessas opções se aplicava, mas queria descobrir. Me acompanhe, disse Gabriela, virando-se sem esperar resposta. Lorena hesitou por um segundo. Então seguiu Gabriela pelo corredor lateral da boate. Caminhar ao lado dela era como entrar num campo minado. Elas subiram até o camarote privado, onde a música era abafada pelo vidro escuro. Gabriela sentou-se no sofá, cruzando as pernas com elegância. Indicou para que Lorena sentasse à sua frente. Quem te trouxe até aqui? Lorena segurou o olhar. Essa era a primeira prova. Meu nome circula em alguns lugares. Achei que aqui seria interessante para mim. Gabriela girou a taça de vinho nas mãos. E você sempre entra nos lugares assim? Como se pertencesse. Lorena sorriu de canto. Só nos lugares onde eu quero estar. Gabriela riu baixo. Gostava da ousadia. Cuidado, Camila, sussurrou, inclinando-se para perto. Você pode acabar pertencendo a esse mundo mais do que imagina. Lorena manteve o sorriso, mas sentiu um arrepio. Afinal, essa era a última coisa que poderia acontecer. Gabriela manteve os olhos fixos em Lorena por alguns segundos, como se estivesse testando sua paciência. Então, sorriu de canto e se levantou. Vamos ver se você realmente pertence a esse mundo, Camila. Ela estendeu a mão. Lorena olhou por um instante antes de aceitá-la. As pontas dos dedos de Gabriela eram quentes contra sua pele. A descida até a pista de dança parecia uma travessia entre dois mundos. Lá embaixo, as luzes vibravam em tons vermelhos e dourados, os corpos se moviam ao ritmo da música e o calor da boate era quase sufocante. Gabriela puxou Lorena para o meio da pista. Vamos ver se você sabe jogar. A proximidade era perigosa. O perfume dela envolvia Lorena. O calor de seus corpos se misturava ao ambiente carregado. Gabriela deslizou as mãos até a cintura de Lorena, puxando-a para mais perto. Você está sempre assim no controle? Sussurrou no ouvido dela. Lorena sabia que aquilo era um jogo, uma maneira de Gabriela medir suas reações, ver se ela vacilava. Mas havia um problema. Lorena não queria recuar. Ela olhou nos olhos de Gabriela e sorriu. E você? Está acostumada a sempre vencer? Gabriela inclinou a cabeça, analisando-a. Acho que acabei de encontrar um desafio à altura. Lorena soube, naquele momento, que estava entrando num terreno perigoso, mas recuar não era mais uma opção. A música parecia distante, abafada pelo turbilhão na mente de Lorena. Ela estava jogando um jogo perigoso, e Gabriela sabia disso. As duas se afastaram da pista de dança e subiram para um lounge reservado. A tensão entre elas ainda pairava no ar. Gabriela se serviu de um uísque e ofereceu um copo para Lorena. Agora que já vi do que você é feita, me diga, Camila, qual é a sua história? Lorena sabia que essa pergunta viria. Ela estava preparada. Abaixou o copo lentamente e respirou fundo. Nem sempre tive escolhas, começou. Cresci rodeada pelo lado errado da cidade. Fiz coisas das quais não me orgulho. Gabriela a observava em silêncio. Ela sentia quando alguém mentia e, por algum motivo, parecia acreditar em cada palavra. E por que aqui? Insistiu. Por que veio para a Fortaleza? Lorena desviou o olhar para a cidade através da parede de vidro. A mentira precisava ser convincente, para recomeçar, para fazer parte de algo maior. Gabriela se aproximou lentamente, encostando-se à mesa ao lado de Lorena. Você quer poder ou quer se sentir segura? Lorena sabia que essa era a pergunta mais perigosa da noite. Então, segurou o olhar de Gabriela e respondeu a maior mentira de todas. Os dois. A questão era, quem estava enganando quem? Gabriela continuava encarando Lorena, como se tentasse decifrar cada palavra que ela acabara de dizer.
Mas antes que pudesse falar algo, um dos seguranças apareceu na porta do lounge. "O chefe quer vê-la", disse ele, olhando diretamente para Lorena. Ela manteve a postura firme. Sabia que esse momento chegaria. Ricardo Almeida, o chefão do crime de Fortaleza, queria testar a nova jogadora. Gabriela terminou o drink e sorriu para Lorena. "Parece que você chamou a atenção rápido demais." Ela se levantou, passou ao lado de Lorena e sussurrou no ouvido dela: "Não decepcione." Lorena apenas assentiu, então seguiu o segurança pelo corredor estreito. Seu coração estava acelerado, mas ela não podia demonstrar um único traço de hesitação. Ricardo sentiria o cheiro do medo a quilômetros de distância. O segurança abriu uma porta lateral, revelando um escritório luxuoso. Atrás de uma mesa de vidro, Ricardo Almeida, um homem de expressão dura e olhos que pareciam perfurar qualquer mentira. Ele analisou Lorena de cima a baixo e fez um gesto para que se aproximasse. "Gabriela falou de você", disse pegando um charuto na mesa. "Mas eu não confio em palavras, eu confio em ações." Ele apagou o charuto e se inclinou para a frente. "Você quer fazer parte desse mundo? Então prove." Lorena manteve o olhar firme. "O que precisa que eu faça?" Ricardo sorriu de canto. "Vamos descobrir do que você é capaz." E naquele momento, Lorena soube que sua primeira prova estava prestes a começar. Lorena sentiu o peso do olhar de Ricardo sobre ela. Ele queria testar até onde ela iria para provar sua lealdade. "Preciso que você resolva um problema para mim", disse ele, pegando um envelope na mesa e empurrando para a frente. Lorena pegou o envelope e o abriu. Uma foto caiu sobre o vidro da mesa. Era de um homem, aparentemente um empresário. "Esse cara está se metendo onde não deve", Ricardo continuou, acendendo um cigarro. "Quero que ele receba um aviso, do nosso jeito." Lorena respirou fundo. Isso significava violência. Ela pegou a foto e olhou para Ricardo. "E se ele não entender o recado?" Ricardo deu um sorriso frio. "Então você faz ele entender." Lorena sentia a tensão subir pelo seu corpo. Ela era policial, não criminosa. Mas ali, ela não era Lorena Cavalcante. Era Camila Nogueira. "Quando quer isso feito?" perguntou, mantendo a voz firme. Ricardo soltou a fumaça devagar. Agora. O jogo havia começado de verdade. Gabriela, que assistia a tudo em silêncio, cruzou os braços e arqueou uma sobrancelha. Ela queria ver o que Lorena faria a seguir. Lorena pegou a foto e guardou no bolso. Ela precisava improvisar. "Considere isso resolvido", disse, se levantando. Ela virou-se para sair, mas antes de alcançar a porta, Ricardo falou algo que a fez congelar. "Eu gosto de ver as coisas acontecerem. Vou mandar alguém com você." Lorena engoliu em seco. Não havia mais margem para erros. E para piorar, Gabriela se levantou e sorriu. "Eu mesma vou acompanhar. Quero ver se você é tudo isso que parece ser." Agora, não havia mais como escapar. Lorena e Gabriela saíram da boate juntas. A brisa quente de Fortaleza contrastando com a tensão no ar. Cada passo era um teste. Cada olhar de Gabriela era um desafio. O carro preto os esperava na calçada. Gabriela abriu a porta e entrou primeiro. Lorena hesitou por um segundo antes de fazer o mesmo. Aquela não era apenas uma missão. Era uma armadilha disfarçada de oportunidade. O carro começou a se mover pelas ruas iluminadas da cidade. "Você parece tensa, Camila", disse Gabriela, observando-a de canto. "Só estou concentrada", respondeu Lorena, mantendo a voz firme. Gabriela sorriu de canto e deslizou um pouco para mais perto. "Eu gosto de gente concentrada. Mas sabe o que eu gosto mais? Pessoas que sabem relaxar." Lorena sentiu o ar entre elas mudar. O perigo ali não era só a missão, mas o jogo que Gabriela estava jogando. A mulher pegou um cigarro, acendeu e o segurou entre os lábios antes de oferecer a Lorena. "Você é cheia de mistérios, Camila. Eu poderia passar a noite inteira tentando descobrir quem você realmente é." Lorena pegou o cigarro, não por querer fumar, mas para manter a ilusão de que estava no controle. Foi quando Gabriela se aproximou ainda mais. Os olhos escuros prenderam os de Lorena, como se a desafiassem. "Você joga bem", sussurrou Gabriela. "Mas será que consegue resistir a tudo?" E então, sem aviso, Gabriela a beijou. Foi intenso, quente e perigoso. Lorena deveria ter recuado, mas naquele momento ela não sabia mais se estava apenas fingindo
ou se havia cruzado um limite sem volta. O beijo de Gabriela ainda queimava nos lábios de Lorena quando o carro parou em frente a um armazém abandonado na periferia de Fortaleza. O silêncio dentro do veículo era carregado, um jogo de poder acontecendo no olhar entre as duas. Chegamos, disse Gabriela finalmente, abrindo a porta e saindo do carro. Lorena respirou fundo antes de seguir. Ela precisava manter o foco. O que aconteceu dentro daquele carro não poderia desviá-la da missão. Ela era uma policial infiltrada e Gabriela era o inimigo. Mas por que então seu coração estava batendo tão rápido? Ao entrar no armazém, Lorena viu o homem da foto amarrado a uma cadeira. O rosto sujo de sangue indicava que já haviam começado o recado. Ricardo estava lá, sentado em um canto escuro, observando tudo. "Muito bem, Camila", disse ele com um sorriso frio. "Agora me mostre que você não tem medo de se sujar." Gabriela se aproximou, ficando ao lado de Lorena. Ela queria ver o que ela faria. Lorena pegou a faca que um dos capangas entregou. Suas mãos estavam firmes, mas dentro dela, uma batalha se formava. Ela não podia se revelar, não podia falhar. Mas, será que conseguiria cruzar esse limite? O silêncio no galpão se prolongou. "Qual é o problema?" Ricardo perguntou, o olhar afiado. Lorena sentiu Gabriela inclinar-se para ela e sussurrar: "Não me decepcione, Camila." Uau, passou rápido o primeiro episódio. Lorena vai conseguir manter o disfarce? Ou Gabriela vai começar a suspeitar que há algo errado? Que tensão! Lorena conseguiu entrar no submundo do crime, mas agora está prestes a cruzar um limite que pode mudar tudo. Será que ela vai conseguir manter o disfarce? Ou Gabriela vai perceber que há algo errado? E mais, depois daquele beijo, será que Lorena ainda consegue separar a missão dos sentimentos? O próximo episódio da série Amor e Vingança está imperdível, cheio de reviravoltas e momentos eletrizantes. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui o que você acha que vai acontecer. Você acredita que Gabriela já está desconfiando? Ou Lorena ainda tem chance de sair ilesa dessa? Nos vemos no próximo episódio. Até lá!